Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Apostolado São José. Eu me chamo Antônio Medino. Bem, pessoal, o objetivo deste vídeo é fazer um comentário ou mesmo tecer uma crítica ao último vídeo do Bernardo Kister, que está em seu canal, cujo título é A Bíblia que eu recomendo e dou 10 razões para isso, que é um vídeo, que ele postou recentemente no canal dele. E eu vou fazer uma crítica, a esse vídeo. Não vou reagir ao vídeo, eu já assisti, fiz aqui tomei algumas notas aqui e vou fazer umas críticas exatamente nas notas que eu tomei. Por quê? Porque eu penso que muitas pessoas podem ser levadas ao engano, serem enganadas e tomarem gato por lebre. Porque o que é o engano? Engano é quando você toma o falso pelo verdadeiro. Por exemplo, quando você vê duas pessoas de longe, aí você julga que é uma pessoa que você conhece, pelas algumas características. Mas quando a pessoa se aproxima, você verifica, ali mais próximo, você vê que cometeu um erro, você se enganou, ou seja, você tomou uma pessoa que você acha que conhecia por outra, que não era ela. Ou seja, quando você toma o falso pelo verdadeiro, você se engana. E é isso que pode acontecer com você que não estuda ou não se aprofunda nas questões das Sagradas Escrituras, nos documentos da igreja e assim sucessivamente, ou seja, na própria tradição da Santa Igreja Católica. E interessante que a gente vê, logo no início, que meu objetivo aqui vai ser uma crítica e, digamos assim, mostrar a verdade aqui por trás do que ele fala aqui e demonstrar que ele comete um erro gravíssimo em tomar a tradução das Sagradas Escrituras de 1956, feita pelo padre Manuel Matos Soares, como Vulgata. Ela não é Vulgata. Ela não foi traduzida da Vulgata, ou seja, da Vulgata de São Jerônimo. Não, ela é uma nova tradução. Ele coloca como uma atualização da tradução de 1932. Isso é falso. Eu vou provar aqui e vou demonstrar para vocês que isso é falso. Bem, pessoal, e a gente vai ver que essa edição que o próprio Bernardo Kister recomenda é uma edição que não é recomendada pela própria igreja que ele acredita. Olha só. Por exemplo, se alguém chegar para mim, e me perguntar: Antônio, qual é a Bíblia que você recomenda? Primeira coisa que eu vou dizer é o seguinte, como já falei anteriormente, eu não tenho autoridade nenhuma para recomendar as Sagradas Escrituras. Eu vou aqui recomendar, eu diria, para a pessoa, eu vou recomendar o que a igreja recomenda. E o que a igreja recomenda é a Vulgata Latina, que é a versão autêntica, autorizada pelo Concílio de Trento. Então você deve ler essas Sagradas Escrituras, que tem tradução do padre Antônio Pereira de Figueiredo, que é a que eu mais estudo, e tem a do padre Matos Soares, de 1932. Pronto. E tradução em português. Mas quando pergunta ao Bernardo Kister, ele vai dizer que não, a Bíblia que eu recomendo é essa. E eu vou dizer 10 razões. 10 razões modernistas, porque eu acredito que essa Bíblia é a melhor. E que, inclusive, essa edição, essa tradução que ele recomenda, como eu afirmei, não é a tradução recomendada pela própria igreja que ele acredita ser legítima, pelas próprias autoridades legítimas, porque já existe aí a nova Vulgata, autorizadas pelas essas falsas autoridades. Ele devia recomendar, já que ele tem essa autoridade, aliás,
tem essa igreja aí como legítima, por que não recomenda a Bíblia deles? A Neo Vulgata, que já foi feita aí, autorizada inclusive pelo falso Papa João Paulo II. Mas não, eles contradizem a própria autoridade legítima deles. Ou seja, não devemos confiar em momento algum nos modernistas, nos liberais, porque ele age aqui como um liberal. Ou seja, o liberal é aquele, né, que faz as coisas com sua própria liberdade, com sua própria, digamos assim, com sua livre consciência, com sua própria opinião. Ele, digamos assim, o liberal, ele delibera sem levar em consideração muitas das vezes as autoridades legítimas. Estou falando aqui no sentido católico. E é o que ele faz. Ele vai recomendar, como a gente vai ver, recomendar uma Bíblia que não é a versão autorizada pelas próprias autoridades que eles seguem como legítimas. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá então. Então, para vocês não tomar o falso pelo verdadeiro, eu vou aqui fazer essas críticas. Quero deixar bem claro, logo de início, que meu objetivo aqui não é fazer uma crítica pessoal, afirmar que ele é mau, isso, aquilo, outro. Não, eu não vou adentrar no foro íntimo de ninguém. Mas vou tomar aqui algumas posições de acordo com o que ele declarou, com o que ele discorreu. Bem, vamos iniciar logo pela thumbnail, né? Que é essa capa do vídeo dele, que vocês estão vendo aí. Olha só, a prepotência. É logo algo muito prepotente da parte dele, né? Isso aqui é um fato, eu não estou julgando aqui. A melhor disparado, ou seja, entre todas as escrituras, entre todas as traduções da Bíblia, para ele, essa aqui é a melhor. E eu não estou fazendo aqui, digamos assim, um juízo temerário nesse sentido. Não, é um juízo de fato. Olha só, ele fala, a Bíblia que eu recomendo. Ou seja, não é a Bíblia que a igreja recomenda, mas que ele recomenda. Isso é muito prepotência da parte dele. Por quê? Porque a opinião dele sobre determinadas posições da igreja vale tanto quanto a minha. Ou seja, é insignificante, é irrelevante. O que importa é que o que verdadeiramente pensa sobre determinados temas teológicos, temas de fé e de costume sobre a igreja, é o que a igreja pensa, o que o magistério pensa, e não o que eu penso, ou é a minha opinião. Por exemplo, eu posso ter opinião, diversas opiniões acerca de alguma coisa. A opinião é o intermédio entre a ignorância e a verdade. Todo mundo pode ter opinião, mas a igreja não tem opinião, ela tem uma posição, ela afirma ou nega algo sobre fé e moral. Por quê? Porque ela tem autoridade para isso. Então, a igreja, quando determina certas coisas, impõe certas coisas, não é por questão de opinião, é por questão de autoridade. Vamos lá então. Bem, logo no início, né, do vídeo dele, que não sei se vai dar para ver aqui, deixa eu botar aqui, tá aqui, que é esse vídeo aqui, ali é apenas a capa que eu tirei, mas aqui é o vídeo, esse aqui é o vídeo que está no canal dele. Ele fala que as pessoas o perguntam, indagam qual é a melhor Bíblia, e ele fala exatamente sobre isso, qual é a opinião que ele utiliza, qual é a Bíblia que ele utiliza, isso, aquilo, outro, e ele vai elencar 10 razões. É muito complicado isso, por quê? Por causa do seguinte, quando você vai adentrar num determinado tema, sobretudo as Sagradas Escrituras aqui, que é muito importante, né? Você tem que logo adentrar o seguinte, se alguém me perguntar, Antônio, o que são as Sagradas Escrituras, o que é a Bíblia? Eu tenho que ter uma posição conforme a igreja. E ele não inicia assim, ele não inicia afirmando o que é a Bíblia. Para isso, eu vou fazer aqui para vocês. Há um tempo atrás, eu fazia parte, né, de um grupo de estudos das Sagradas Escrituras e documento da igreja. Eu estava ajudando. Por alguns motivos, eu não dá mais. E eu propus isso aqui,
com um roteiro de estudo, justamente sobre isso, para a gente definir as Sagradas Escrituras, estudar a definição das Sagradas Escrituras. E eu recomendei estudar essa obra aqui, até a página 14, que eu vou mostrar para vocês, que é justamente essa aqui, que é sobre as Sagradas Escrituras. E a gente vai adentrar justamente sobre esse tema aqui, ó. Bíblia ou Sagrada Escritura é a coleção dos livros que, escritos por inspiração do Divino Espírito Santo, têm a Deus por autor e, como tais, foram entregues à Santa Igreja. Isso é a Bíblia. Isso aqui. Essa coleção é constituída por 73 livros, escritos por vários hagiógrafos através de 16 séculos, parte em hebraico e aramaico e parte em koiné, grego decadente. Sua tradução latina, chamada Vulgata, foi declarada autêntica pela Santa Igreja, ou seja, a tradução verdadeiramente autêntica da Santa Igreja é a Vulgata. Depois eu vou adentrar aqui, que a gente vai perceber que houve uma tentativa aí de fazer uma nova tradução, isso, aquilo, outro, mas não foi autorizada pela verdadeira igreja. Isso pode ter tido início com o Papa Leão XIII, se eu não me engano, e depois com o Papa Pio XII, porém, não foi, digamos assim, dado a cabo esse estudo e foi, digamos assim, entre aspas, finalizado, ou se é que foi feito isso, que a gente vai ver que não foi exatamente isso, pela essa igreja conciliar, essa falsa igreja que está aí. A gente vai adentrar nesse tema. Vamos voltar. E nesse vídeo aqui, que eu vou deixar aqui para vocês, aqui só a foto, né? O print que eu tirei, ele elenca 10 razões, 10 motivos porque ele escolheu. E o primeiro motivo, ele fala, dentre várias questões, é que essa Bíblia Vulgata, né, ela fez parte da história e tal, não sei o que, e é boa pra gente, até pro nosso imaginário. Ou seja, esse pessoal pega conceitos atuais, né, que ele é Olavete, né, Olavo de Carvalho fala muito nisso, informação do imaginário. Ele pensa que a Bíblia é para essa educação de formação do imaginário. Não, a Bíblia não é para educação do imaginário de ninguém, esse termo modernista. A Bíblia é a revelação de Deus, como a gente viu, né? Entregue à igreja. São livros escritos por inspiração do Espírito Santo e tem a Deus como autor e foi entregue à igreja. Ou seja, são livros para a nossa fé. Não é questão de imaginário. Por exemplo, esse pessoal toma essa questão do imaginário muito em voga, dá muita importância. Tanto ele quanto o padre modernista Paulo Ricardo. Uma pessoa até me afirmou que padre Paulo Ricardo tomava as obras do Tolkien, né, O Senhor dos Anéis, como no mesmo patamar praticamente que as Sagradas Escrituras. Por quê? Porque essa senhora me afirmou que quando assistia, né, aos programas lá se eu não me engano, da Canção Nova, ela ouviu o padre Paulo Ricardo afirmar que se você não tivesse lido os Evangelhos, mas tivesse lido O Senhor dos Anéis, não tem problema nenhum. Era praticamente a mesma coisa. Ou seja, porque para eles não interessa muito o fato, o ato concreto, mas assim algo que vai formar a sua imaginação. Então, para o padre Paulo Ricardo, tanto os Evangelhos quanto o Senhor dos Anéis vai formar a sua imaginação do mesmo jeito. E a Bíblia não é para formar a imaginação. A Bíblia é para formar o ser humano, para instruir o ser humano. Não é ficar retida essa questão de imaginário. Bem, queria só nesse primeiro motivo fazer esse comentário, né, que já é extremamente grave. Aí depois, ele, né, no segundo motivo, ele afirma que essa tradução é melhor por causa de alguns termos, questão de semântica.
Ele fala que a Vulgata do padre Antônio Pereira de Figueiredo, que foi o primeiro a traduzir, não foi o padre Mato Soares, utiliza no Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 6, nas bodas de Caná, né, a palavra almudes, enquanto que o padre Mato Soares utiliza a palavra metretas. Olha só. Aí depois ele, para defender o padre Mato Soares, essa versão dele, dessa Sagrada Escritura, diz, não, é complicado, é uma palavra também não muito utilizada no nosso vocabulário, digamos assim, mas é mais fácil. Meu Deus do céu, tanto almudes quanto metretas são palavras que são, digamos assim, estranhas para o nosso vocabulário atual. Porém, isso não quer dizer que não tenham seu real significado. E não vai ser por causa disso que a gente vai deixar de ter a verdadeira Vulgata latina. Que quem traduziu a Vulgata latina para o português, primeiro foi o padre Antônio Pereira de Figueiredo. Eu gosto muito dessa tradução, vou depois mostrar aqui para vocês. E depois foi o padre Matos Soares. Ele até demonstra ali que tem uma versão antiga do padre Antônio Pereira de Figueiredo, mas que ele deixa de lado. Ele utiliza essa daqui, essa atual, que não é a Vulgata. Lembrando que essa Bíblia que ele recomenda não é a Vulgata latina. Vou demonstrar para vocês. Aí depois tem o terceiro motivo, né? Que ele fala que em algumas traduções atuais foram suprimidos, né? Apagados ou omitidos versículos inteiros das Sagradas Escrituras. Isso aí é um fato. Não vou tecer comentários sobre isso. Aí depois, no quarto motivo, na quarta razão, ele fala da tradução de 1956, que, né, ele afirma que essa tradução que ele recomenda é a mesma utilizada por Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e recomendada, né, pelos os papas, isso, aquilo, outro, até o concílio, né, de Trento, tal. Isso é verdade. Porém, não é essa tradução aqui. É a de 1932. A primeira tradução do padre Matos Soares. É sim a Vulgata. É a tradução feita do latim da Bíblia que realmente foi utilizada por São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, muitos papas, recomendadas por muitos papas. Sim, foi essa. Não essa que ele está sugerindo aqui, está recomendando. Não, não é essa. E a gente vai perceber por quê. Agora eu vou demonstrar para vocês que essa tradução de 1956 não é a Vulgata ou Neo-Vulgata, como eles querem chamar. Que é o ponto crucial que eu penso que é essa quarta razão. E agora vamos adentrar para provar que verdadeiramente não é. Eu estou aqui com a Bíblia do Padre Matos Soares. Essa Bíblia aqui, deixa me ver aqui. Tá aqui, ó. Essa aqui é a Vulgata. Não, essa aqui é do Padre Antônio Pereira de Figueiredo. Essa aqui é a Bíblia, deixa me ver aqui, eu baixei. Aqui tem uma versão em PDF do Padre Matos Soares. Tá aqui. Essa edição aqui é a de 1927. Isso. A tradução de 1927. Que eu troquei. Disse que era 1932, mas não, é exatamente. É interessante. Aqui é de 1932 mesmo. Aqui eu acredito que é errado. 1927. Não, é de 1932 mesmo. Peço desculpa a vocês. Essa primeira tradução aqui, de 1932, né, do Padre Matos Soares, ela é sim a tradução da Vulgata. A primeira. A tradução da Vulgata, essa daqui, que eu baixei. Tá aqui. Desculpa a redundância.
E tem essa segunda tradução aqui que ele faz, que é a tradução de 1956, está aqui. 1956. No próprio prólogo, ele afirma aqui que não é a Vulgata. Vamos aqui ler para vocês. Vou ler para vocês aqui, ó. Em 1932, publicamos a nossa primeira edição da Bíblia, traduzida da Vulgata. Aí depois ele continua. Outras edições se seguiram em 1934, 1940, 46 e 52. Ou seja, a Vulgata Latina, ela teve a primeira tradução e edição em 1932. Depois se seguiram edições, outras edições em 34, 40, 46 e 52. Não novas traduções, houve novas edições. Ficou claro? Não é como o Bernardo Cristo afirma, que foi uma atualização. Não, isso é falso. O Padre Matos Soares, ele não fez uma atualização, ele fez uma nova tradução. É tanto que aqui, logo no quarto parágrafo, ele continua o seguinte: na edição presente, procuramos a melhor tradução, compulsando as mais autorizadas interpretações dos textos originais, feitas pelos especialistas em tão importante assunto. Todavia, como é óbvio, não pusemos totalmente de lado a Vulgata, ou seja, ele está afirmando, né, que essa nova tradução, por mais que se diga aqui que é uma edição, não é verdadeiramente uma edição, é uma nova tradução. Por quê? Porque ele não vai, como ele fala aqui, ó, não pusemos totalmente de lado a Vulgata. Ele está demonstrando, ó, que não vai se utilizar única e exclusivamente da Vulgata. Não vai deixar totalmente de lado. Aí continua, tradução venerável, adotada durante muitos séculos pela Igreja e sancionada pelo Concílio de Trento, seguindo nisto o exemplo dos mesmos especialistas que a utilizam não apenas em textos isolados, mas até em livros completos. Assim sucede com a tradução da Bíblia dos monges de alguma coisa aqui, que não dá para ler direito, e tananana. Consequentemente, em passagens obscuras ou textos alterados, quando as interpretações dos tradutores modernos são contrárias, seguimos a Vulgata. Seguimos-la também na tradução de quase todos os nomes próprios. São Jerônimo, aliás, aqui, e com São Jerônimo queremos significar todos os autores desta venerável tradução. Pode dispor de preciosos textos originais, que depois desapareceram, os quais certamente estudou com a sua invulgar competência. Ou seja, mostrando que, de fato, não se trata, melhor dizendo, cometi um equívoco, né? Não se trata de uma simples edição, é uma nova tradução, levando em consideração outros livros. E, realmente, ele fala aqui, cometi um equívoco, um erro, que ele fala aqui na presente edição, ou seja, ele toma essa edição de 1956 como uma nova edição dessa sequência de traduções, mas não se trata exatamente de uma nova edição, mas de uma nova tradução, porque ele não está levando em consideração apenas a Vulgata. Ele levou em consideração apenas a Vulgata até a edição de 1952. A de 1956 não é exatamente uma edição, mas é uma tradução, como ele fala aqui, ó. Todavia, como é óbvio, não pusemos totalmente de lado a Vulgata, tradução venerável, ou seja, ele vai fazer uma nova tradução. E aqui ele fala mesmo, no quarto parágrafo. Na edição presente, procuramos a melhor tradução, compulsando os mais autorizados, e assim sucessivamente. Agora eu vou mostrar para vocês, mostrei que não se trata de uma simples edição, mas sim de uma tradução, levando em consideração não apenas a Vulgata, ele leva em consideração a Vulgata, mas não apenas,
e a gente vai provar aqui. Eu gosto de mostrar para vocês o Salmo 96. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver esse salmo. Passei demais aqui, deixa eu ver. Sabedoria. Tá aqui, Salmo 96. Aliás, o Salmo 95 da Vulgata. Que tá aqui. Aqui, ó. Esse salmo aqui, nessa edição de 1956, essa nova tradução do Padre Matos Soares, na Vulgata é Salmo 95, ou seja, aqui já demonstra que essa nova edição não é a Vulgata, é tanto que ele faz a comparação. Ó. Nessa nova tradução, esse Salmo 96 corresponde ao Salmo 95 da Vulgata. Eu vou procurar também aqui na Vulgata realmente traduzida, o mesmo salmo para vocês. Deixa eu ver aqui. Pronto, encontrei aqui o que eu quero mostrar para vocês. Olha só, nessa edição de 1956 do Padre Matos Soares, ou nessa nova tradução, que de fato é uma nova tradução, como ele mesmo afirma, o Salmo 95 da Vulgata, que aqui é o 96, fala o seguinte: porque todos os deuses da gente são ficções, e o Senhor é que fez os céus. Esse aqui é o Salmo 96. Na Vulgata, aliás, na nova tradução, na Vulgata é Salmo 95. Vamos para o Salmo 95. O Salmo 95 da Vulgata latina diz o seguinte: porque todos os deuses da gente são demônios, porém o Senhor é que fez os céus. Não houve uma mudança de tradução? Olha só, na nova tradução retirou o termo demônios para ficções. Na Vulgata são demônios mesmos. Ou seja, não se trata apenas de uma simples edição, mas sim de uma nova tradução. Essa nova tradução aqui não se trata da Vulgata latina. Isso aqui não é a Vulgata. Aí aqui, ó, nós temos aqui também a Bíblia do Padre Antônio Pereira de Figueiredo, tá aqui. Aqui, ó, Padre Antônio Pereira de Figueiredo, que é da Vulgata, traduzida da Vulgata. Vamos olhar aqui o salmo correspondente. Salmo 95. Deixa eu adiantar aqui um pouco. Aliás, o mesmo salmo, né? Tá aqui o Salmo 95. Aqui, ó. Porque todos os deuses da gente são demônios, mas o Senhor fez os céus. Deu para perceber que tanto Antônio Pereira de Figueiredo, que é essa tradução aqui, quanto a primeira tradução do Padre Matos Soares é a mesma aqui, ó. Todos os deuses da gente são demônios. Isso aqui é a do Padre Matos Soares, a da Vulgata latina de 1932. E também a traduzida pelo Padre Antônio Pereira de Figueiredo é a mesma coisa aqui, ó. Porque todos os deuses da gente são demônios. E é o mesmo salmo, Salmo 95, Salmo 95, só que aqui é em algarismo romano. E aqui é o Salmo 96. Olha só a diferença. Então não se trata apenas de uma nova edição da Vulgata. Não, é uma nova tradução. Isso aqui não se trata da Vulgata. Aí aqui, né, que é o que ele postou lá no Instagram dele. Isso aqui foi um amigo que me enviou.
eu não tenho Instagram. E olha, ele faz esse encartezinho aqui, né, promocional. Tradução do padre Manuel de Matos Soares do texto da Vulgata Latina. Isso aqui é falso. Essa edição aqui, de 1956, não é da Vulgata Latina. É falso, é mentira. O próprio padre Matos Soares não fala isso. Essa nova edição de 1956 não é da Vulgata. É da segunda tradução dele. É da edição de 1956. Tem que ser deixado isso aí bem claro para que as pessoas não sejam enganadas. E muitas pessoas vão pensar que, de fato, essa Bíblia aqui é a tradução latina, da Vulgata Latina. Isso é falso, é mentira. Não é uma tradução da Vulgata. Foi uma nova tradução que levou em consideração, sim, alguns textos aqui, como nomes próprios, como ele afirma, da Vulgata, mas não fica restrito à Vulgata. Agora eu vou levar vocês para vocês perceberem o seguinte, como afirma aqui, ó. Fui pesquisar essa questão da nova Vulgata. Não gosto muito de utilizar a Wikipédia aqui como exemplo, mas como são coisas históricas, dá para a gente levar em consideração. Aqui, ó. Nova Vulgata, ou Neo-Vulgata Latina, refere-se à revisão da tradução latina da Bíblia Vulgata feita por São Jerônimo, realizada após o Concílio Vaticano II, ou seja, já não é confiável essa nova Vulgata. E detalhe, essa nova Vulgata, que teve publicação em 1979, com o decreto do Papa João Paulo II, né? Não é uma edição, uma tradução feita pelo padre Matos Soares. Teve ali um conjunto ali, digamos assim, de pessoas que traduziram. Aqui, ó, esta tradução teve como referência a versão de São Jerônimo, ao mesmo tempo em que não pretendia apenas aproximar o atual texto da Vulgata ao escrito originalmente por ele, mas também realizar uma tradução nova das línguas originais para o latim, com os manuscritos e a crítica textual disponível à época do concílio. Ou seja, já não é algo que se deve ter confiança. Por quê? Foi feito pelo o Concílio Vaticano II, autorizada após o Concílio Vaticano II, pelo Papa João Paulo II, o mesmo Papa que teve aquele encontro de Assis, o mesmo Papa que, entre aspas, né, falso Papa, que está envolvido aí em vários escândalos aí. Aqui, ó, a nova Vulgata é utilizada como texto oficial em latim da Sagrada Escritura nas celebrações litúrgicas do rito romano após o Concílio Vaticano II, ou seja, essa nova Vulgata ela foi feita para adaptar ao Concílio Vaticano II. Assim como fizeram um novo catecismo, e deixaram de lado o catecismo do Concílio de Trento, que é o catecismo romano, assim também deixaram de lado a Vulgata Clementina, que foi autorizada pelo Concílio Vaticano, que foi autorizada pelo Concílio de Trento. É até interessante a gente ler aqui, ó. A nova Vulgata é utilizada como texto oficial em latim das Sagradas Escrituras nas celebrações litúrgicas do rito romano após o Concílio Vaticano II, enquanto que a Vulgata Clementina continua a ser utilizada na missa tridentina e livros litúrgicos anteriores às reformas instauradas após o concílio. Ou seja, houve toda uma reforma. Não foi uma reforma protestante apenas, foi uma reforma que culminou na apostasia. Aqui, ó. Diferentemente da Vulgata Clementina, que havia de ser a versão pela qual as tradições em vernáculo deveriam seguir, a nova Vulgata serve apenas de consulta às traduções feitas diretamente das línguas originais. No século XX, o Papa Pio X mostrou a intenção de um projeto de revisão da Vulgata Latina para torná-la mais similar ao texto escrito por São Jerônimo. Pio XI instituiu o mosteiro beneditino em Roma,
mosteiro de São Jerônimo para tal fim. Os monges trabalharam até o Concílio Vaticano II, quando ocorreu a dissolução do mosteiro, tendo concluído o Antigo Testamento. Ou seja, essa... deixa eu ver aqui. No século XX, né? Aliás, no século XX, o Papa mostrou a intenção, né, de essa nova... uma revisão da Vulgata Latina, para torná-la mais similar ao texto escrito por São Jerônimo. Ou seja, o objetivo era tornar mais similar ainda, mais próximo ainda a São Jerônimo, e não a distanciar-se dele. Pelo contrário, era para reafirmar, ao contrário dessa nova tradução, que utilizou em alguns aspectos São Jerônimo, mas não utilizou integralmente. E o objetivo do Pio X, de São Pio X, era justamente isso, tornar mais similar ainda, mais próximo ainda. Pio XI instituiu um mosteiro, né, para tal fim, mas foi, como afirma, né, foi diluído. Teve a dissolução do mosteiro, que atualmente é uma versão não oficial chamada Vulgata Sturtgartensia, que aproveita a edição dos monges do mosteiro de São Jerônimo para o Antigo Testamento e uma edição crítica de Oxford, ou seja, não existe isso. Após o Concílio Vaticano II, por determinação de Paulo VI, foi criada uma nova comissão para a revisão da Vulgata, sobretudo para uso litúrgico. A nova revisão, diferentemente do que era realizado pelo mosteiro em Roma, de analisar se a versão corrente da Vulgata era igual à de São Jerônimo, utilizou o texto crítico de Oxford da Vulgata de Sturtgartensia, o hebraico do texto massorético e o grego crítico, corrigindo prudentemente o texto da Vulgata de São Jerônimo, no que se afasta da crítica textual da época. Tal. Ou seja, existe esse texto aí, dessa nova Vulgata, tal, não sei o quê, mas não é verdadeiramente católico. O São Pio X quis fazer isso aqui, mas não deu tempo. E o objetivo não era utilizar esses textos originais, atuais, entre aspas, a crítica modernista, mas, pelo contrário, aproximar mais ainda de São Jerônimo. Olha a diferença. Aí mostra aqui, né? Vocês podem ler isso aqui, ó. Esta revisão, terminada em 1975 e promulgada pelo Papa João Paulo II, em 25 de abril de 1979, foi denominada Nova Vulgata e ficou estabelecida como a edição típica da Bíblia para a Igreja Católica, a fim de ser utilizada como consulta nas traduções feitas diretamente das línguas originais. Ou seja, não é algo confiável, porque nada mais é confiável após o Concílio Vaticano II. Infelizmente, porque a gente sabe dos impostores que se apossaram ali das estruturas da Santa Igreja. Aqui, ó, 10 dias antes da conclusão do Concílio Vaticano II, a 29 de novembro de 1965, Paulo VI instituiu a Comissão Pontifícia para Neo-Vulgata, com a finalidade de dotar a Igreja com uma edição latina da Bíblia para uso litúrgico. A Neo-Vulgata havia sido editada separadamente os seus volumes desde 1969, tendo João Paulo I editado os livros do Pentateuco, revista, ou seja, é uma nova tradução, uma nova edição dessa Vulgata, que não é Vulgata. Ou seja, é para adaptar ao mundo moderno. Essa Neo-Vulgata, entre aspas, não é ao que o São Pio X propôs de início. Não, é totalmente diferente. Assim como eles têm um catecismo novo, tem essa nova Vulgata, eles utilizam tudo que não é católico. Tem a nova liturgia, a nova missa, tem tudo. Ou seja, eles fizeram algo para adaptar as estruturas, aliás, as ideologias que eles querem a esse mundo modernista. Ficou claro? Então não se trata verdadeiramente dessa Vulgata. E está até aqui no site do Bernardo Kister, né? Na livraria dele, melhor dizendo,
tem aqui, como ele fala, Bíblia Sagrada, tradução do Padre Matos Soares. Eis uma nova edição das Sagradas Escrituras, na tradução do Padre Manuel de Matos Soares. O texto segue a edição de 1956, a última trabalhada pelo tradutor. Blá, 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 blá. Aqui, ó. Ainda que não devamos de modo algum negligenciar a diretiva do magistério para que se tome como versão latina oficial a Neo Vulgata a ser usada na liturgia, e sem desconsiderarmos os esforços monumentais para compô-la, desde o início dos estudos a pedido de São Pio X, ou seja, São Pio X quis fazer isso, mas com o objetivo, como está lá claro, mostrei, de aproximar mais ainda de São Jerônimo, da Vulgata de São Jerônimo, e não se distanciar, passando pela comissão instituída por Paulo VI, ao fim do concílio, até essa aqui, que eu não sei ler, a Scripturam Thesaurus de São João Paulo II, em 1979. A editora Eclésia reedita e apresenta ao público este texto, cuja referência basilar é ainda a Vulgata de São Jerônimo, porque foi sobre ela que, ou seja, você pode tomar ela como referência, sim, mas não é a Vulgata. E ele está vendendo como se fosse a Vulgata. Está aqui, ó. Tradução do Padre Manuel de Matos Soares do texto da Vulgata Latina. O texto segue a edição de 1956, a última trabalhada pelo tradutor. Isso não se trata da Vulgata, isso é falso. Ficou bem claro para vocês? Tem que se tomar cuidado com esses modernistas, porque eles enganam praticamente quase tudo. E eles vão na raiz, né, da fé, da nossa fé. Ou seja, eles utilizam aqui, né, eles traduzem essa daqui de Padre Matos Soares e vendem, né, e eles afirmam que estão sendo contrários ao magistério que eles tomam como legítimo. Se é para apresentar uma nova Vulgata, apresente ao que a igreja de vocês determina, que é a Neo Vulgata, e não a do Padre Matos Soares. Por quê? Porque os modernistas, eles são ardilosos. Eles são, é como São Pio X afirma, eles vão na raiz. Eles querem destruir tudo que é católico. Eles não vão nos brotos, na ramagem, nas folhas, não, eles vão na raiz, vão no cerne. E os modernistas, uma das características dos modernistas, né, que é conhecida também como, para muitos, como reconhecer e resistir, e que eu os denomino de reconhecer e confundir, porque eles confundem a mente daqueles que verdadeiramente querem adentrar na verdadeira doutrina, e que de fato eles fazem isso. Então, olha só, eles mesmos afirmam que existe uma Neo Vulgata oficial, tá aqui, mas não utilizam, eles utilizam essa daqui. Ou seja, o próprio Bernardo Kister, como ele afirma, né? É por isso que esse texto aqui é bem interessante, como ele diz, ó, a melhor disparado, ou seja, para ele, essa Bíblia aqui que ele está sugerindo é a melhor do que a da própria igreja, que ele tem como legítima. Ou seja, ele, o modernista, segue a sua própria mente. Ele deveria, pelo menos, ser bem simples e dizer, olha, pessoal, já que me perguntaram várias vezes sobre as Sagradas Escrituras, então eu recomendo a autorizada pela Santa Igreja, que é a Neo Vulgata. Não, mas não é essa que ele vai dizer. Ele vai recomendar essa aqui, porque é de acordo com a mente dele. E é a que mais se aproxima, digamos assim, da verdadeira Vulgata. Mas não é a Vulgata. Olha só a confusão, meu Deus do céu, desses modernistas. Eles contrariam a própria autoridade deles, que para eles a autoridade lá é só representativa, né? É só, digamos assim, material, não é formal, né? Ou alguma coisa do tipo, né? Esse pessoal parece que também segue essa questão da tese, mas determinam o que eles bem
querem. Por isso que isso aqui é bem legítimo o que ele fala aqui. A Bíblia que eu recomendo é que ele recomenda, não é o que a igreja dele recomenda. Ou seja, ele é mais um protestante, mais um liberal, mais um modernista. Contradiz a própria recomendação da igreja. É muito falso, é muito falso. Esse sujeito engana muita gente e leva muita gente ao engano. É isso, pessoal. Eu espero que tenha dado para compreender, né, aqui essas questões. Não tomem gato por lebre, não sejam enganados. Ai, é difícil, muito difícil. Eu não queria fazer vídeos tão recentes sobre algumas questões aqui, sobretudo que eu estou sem tempo esses últimos dias. Estou revisando algumas questões aqui, estou reordenando muitas coisas da minha vida. E é isso. Aí depois ele faz, digamos assim, as outras razões, né, que na razão 5 é apenas sobre notas de rodapé, que ele fala que é muito boas para explicar o texto e tal, e depois ele fala que o padre Mato Soares tem um estilo de tradução bom. Aí vai até a 10ª. O 10º é o motivo editorial, né, que é uma Bíblia muito perfeita, capa dura. Ele faz a propaganda, né, do produto dele, que ele está utilizando essa Bíblia aqui como produto. Porque se fosse algo verdadeiramente da igreja que ele acredita, ele iria dizer, a melhor Bíblia é a que a igreja autoriza. Não é a que eu autorizo, a que eu acho que é interessante, não. Ou seja, mas aqui ele está vendendo um produto, né? Então, realmente, ele tem que fazer o jabá, como eles chamam, né? O jabá, a propaganda do que eles querem. E o motivo editorial, o 10º motivo, ou seja, a 10ª razão que ele elenca, é justamente isso, para vender. Eu estou vendendo isso aqui, então é a melhor, porque eu estou vendendo, é a que eu quero, é a que eu recomendo, então é a melhor. Ou seja, é como se a Sagrada Escritura fosse simplesmente um produto, que cada um vai ali e tem o seu. Tenho certeza, se pegar aí, por exemplo, o pessoal também se eu não me engano, o próprio padre modernista de Paulo Ricardo fez um vídeo também mostrando, defendendo a nova edição da CNBB. Ou seja, cada um vende o seu jabá. Cada um faz ali a sua, digamos assim, a sua propaganda. Cada um vende o seu peixe. Essa é a realidade. É isso, pessoal. Espero que tenham compreendido. Eu agradeço a todos que assistiram ao vídeo até aqui. Esse vídeo talvez ficou um pouco longo demais. Eu estou fazendo esse vídeo de madrugada, quando eu tenho tempo. E é isso. Lembrando todos que nosso objetivo aqui na Terra é conhecer, amar e servir a Deus, e tudo para a glória de Deus e o bem das almas. Fiquem todos com Deus e até a próxima.